Então, moças e rapazes, homens e mulheres, meninas e meninos, estamos aqui novamente para gravar esse segundo vídeo. Estamos gravando, é claro, né? Meu nome é Maria, para quem não me conhece, meu nome é Maria Amélia da Silva de Oliveira. Eu sou estilista de moda por profissão, tenho 41 anos de profissão, né? A minha idade, mais na frente eu revelo para vocês. Porém, meninas, nesse momento, eu estou aqui para gravar já o segundo vídeo, que a gente já tem um vídeo nesse canal, e nós vamos fazer esse canal crescer aos poucos. Então, você que já prestigia um pouquinho do nosso trabalho, porque nós também temos dois canais no Instagram, né? Um profissional fala das nossas roupas, nossas peças, inclusive são peças maravilhosas, e outro é a Maria Amélia Oficial, que vai ser um anexo desse canal do YouTube. Então, você que está aí já nos assistindo, antes de qualquer coisa, aperte aí o sininho, né? Deixa o seu like desde já e se inscreva no nosso canal, porque se você fizer isso, vai ajudar o nosso canal a crescer. E, em consequência, né, vai nos ajudar a crescer. E quando você faz algo por alguém, você também está fazendo por você. Meninas, hoje a gente vai falar sobre a lei da atração, né? Soltar. O que significa soltar? Normalmente, quando a gente está muito preocupado com algo, seja no campo profissional, no material, financeiro, familiar, sentimental, conjugal, seja qual for a área, o que a nossa tendência, o nosso cérebro ele foi programado para acordar pensando naquilo, passar o dia, não produzir. Eu já passei muito por isso, você não faz ideia, né? Preocupado com aquilo e vai dormir pensando naquilo. Resumindo, você não resolveu o problema e você continua com o mesmo problema e torna um círculo vicioso. Por quê? O que acontece? O universo, ele não responde às suas orações, ele não responde às suas petições, eles respondem à sua vibração. E quando você se preocupa muito com a situação, quanto mais você se preocupa, mais problema vem. Então eu vou te ensinar hoje uma técnica de você soltar, solta o problema, solta. Porque você vai conseguir resolver se você continuar segurando esse problema? Você não vai, né? Olha, acontece muito comigo, já aconteceu, e talvez nunca pare de acontecer, mas hoje eu já administro de uma forma diferente. O meu trabalho sempre foi assim. Eu começo a produzir o ano todo, principalmente no mês de janeiro. Mas no financeiro a gente começa a ter sucesso no mês de maio, junho, julho, porque o nosso cérebro ele foi programado assim e o meu cérebro não é diferente do de vocês. Porém, quando chega mês de janeiro, hoje em dia, eu não tô nem aí, né? Porque lá na palavra de Deus, no livro de Mateus, está falando o seguinte: se Deus que veste a erva do campo, que hoje ela floresce, amanhã ela é lançada no fogo, imagina nós que temos muito mais valor do que elas. Não vai vestir, o nosso Deus não vai nos vestir, né? Se Deus alimenta as ervas dos céus, as aves dos céus, né? Que não plantam nem juntam em celeiros. O nosso Pai as alimenta, não vai alimentar nós que temos mais valor do que ela, porque na verdade, quando Deus criou o homem e a mulher, foi para viver preocupado com coisas da terra, preocupado em plantar, em colher e trabalhar. Não. Inclusive, o nosso país, o Brasil, é o país mais rico da face da terra. Vocês não têm noção das riquezas que o Brasil possui. E que, infelizmente, os governantes deixam ir nossas riquezas. Escravizam o povo brasileiro. Todos somos alienados a viver uma vida sacrificada. E não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Não foi por isso que Jesus morreu. Então eu quero dizer para vocês o seguinte:
Se tem uma situação que está te importunando, você não consegue resolver, solta. Porque o universo, ele não vai responder se você ficar lá dobrando o joelho e orando, e orando, e orando, e acorda de madrugada e ora, e ora. Não. O universo, ele vai responder a sua vibração. Se você está na calma, você está na paz, se você está tranquila, o universo vai te dar mais daquilo. O que causa? O que pode colocar essa mulher mais tranquila? Hoje ela está tão tranquila, deixa eu dar mais dessa tranquilidade para ela. O que ela está precisando para ela ficar tranquila? Ela precisa do dinheiro para pagar o aluguel? Precisa. Muito. Né? Ela precisa de mais saúde? Sim. Ela precisa de mais amor? Então deixa eu mandar mais. Mais porque ela está tão em paz. Mandar mais dessa paz para ela. Assim o universo responde a sua vibração. E voltando para a palavra de Deus, né? Deus, quando ele criou o homem, foi para que tivesse vida plena em todas as áreas. Por isso que Deus colocou todos os recursos na terra. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O universo, ele é abundante. As riquezas da terra, elas nunca vão acabar. O ouro nunca vai acabar. A água não vai acabar. As matas não vão acabar. As pedras preciosas não vão acabar, porque Deus, ele criou seus filhos para que tenham vida em abundância em todas as áreas e, em consequência, ele cuida dos filhos dele. Então, os bens que na terra tem, que o homem fica aí, né, tentando arrancar, escravizar a gente, isso nunca vai acabar. Nunca mesmo. Então, a gente não tem que se preocupar. Porque nós somos cidadãos dos céus. Antes da fundação do mundo, a gente já existia. Ah, mas você está aqui falando de religião? Não. Eu não sou religiosa, já fui, tá? Eu pratico a palavra de Deus. Tem muita coisa escrita na Bíblia que realmente vem de Deus. E coisas que não vêm de Deus também na Bíblia tem. Ah, mas você está julgando? Não estou julgando. Pensa bem, a Bíblia tem quantos anos que foi escrito, né? A Bíblia antigamente ela é escrita em pergaminhos. Moisés escreveu em pergaminhos, José escreveu em pergaminhos, né? João escreveu em pergaminhos, Lucas, Mateus, Marcos, os apóstolos escreveu a Bíblia em pergaminhos, entendeu? Mas foi passando de mão em mão, não é mais fácil? Quer dizer, é como fazer uma receita de arroz. Como é que faz o arroz? Água e arroz. Põe no fogo e deixa cozinhar. Fica gostoso, o japonês só come assim. Aí vem um que coloca água, arroz e sal. Delicioso. Nossa, ó, arroz maravilhoso. Aí tem outro que coloca arroz no fogo. Água, arroz, sal e óleo. Delícia, ó, top das galáxias. Aí vem mais um e coloca arroz no fogo. Água, óleo, sal, alho e azeite. Ó, 6 ingredientes. Aí vem a outra e coloca, faz outro arroz. Aí vem água, arroz, sal, óleo, alho, azeite. Aí coloca caldo quinó e coloca cenoura e coloca ervilha. Assim é a Bíblia. Foi passado por mão em mãos e com certeza tem muita coisa ali que não foi escrita por Deus e nem inspirada por Deus. Mas quando Jesus ele desceu à sepultura e ele ressuscitou e subiu aos céus, ele disse o quê? Eu vou para junto ao Pai. Mas deixarei com vocês o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dá discernimento, né? De quem realmente realmente está escrito ali na Bíblia que é verdade, né? Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Não sei qual é a situação que você enfrenta. Nosso país não está sendo fácil. Não está. Eu costumo dizer que o Brasil não é para amador. Não é, né? Mas não se preocupe. A gente não tem que preocupar. Você que fica aí nas redes sociais, né? Só postando, repostando coisas da política, preocupado com o amanhã. Descansa.
Descansa, entrega. Vamos dizer assim, nem os crentes falam. Entrega nas mãos de Deus. Solta, relaxa. Qual é o que você quer? Você está precisando, né? É de R$1, R$2, R$100, é R$1 milhão, é R$1 bilhão. Solta. Pede para Deus uma vez, sim, pede. Pode pedir, porque Deus falou assim, tudo aquilo que você pedir em oração crendo, você recebe. Depois solta, só agradece. Porque pode passar um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, o que você pediu vai chegar até nas suas mãos. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu conheci a questão da lei da atração tem mais ou menos 6 anos. Eu comecei a praticar a lei da atração. O momento em que eu comecei a praticar a lei da atração, eu tinha um colchonete e umas máquinas de costura. Sempre fui uma boa costureira, mas estava lá no fundo do poço. Aos poucos eu vou contando a história devagarzinho para vocês. Mas eu estava lá no fundo do poço. E separada, sozinha, doente. E o meu marido me largou. Deu um chute na minha bunda. Me trocou por outra. E eu fui lá no Facebook e comecei a falar mal dele, até que eu conheci uma pessoa, no Facebook mesmo, que falou pra mim assim, olha, você não pode fazer isso. Fala o contrário. Mas nem fala nele mais, só pensa. Pensa coisas boas que vocês viveram. Eu não sabia nada da lei da atração. Aí ela falou, pensa só coisas boas. Imagina só coisas boas. Depois você me conta. Eu não te juro para vocês, eu não lembro quem foi a pessoa que falou isso para mim, porque se eu tivesse a oportunidade de encontrá-la, hoje eu tenho certeza que eu só ia agradecê-la. Porque do jeito que ela falou, eu fiz. Eu moro aqui em Centro Vila Velha, no Espírito Santo, e eu fui lá para debaixo de umas árvores ali na Praia da Costa, e eu sentei ali e eu olhei pro céu. Ela falou para mim conversar com o universo, né? Eu olhei para o universo e falei assim, universo, eu quero riqueza, eu só quero riqueza. Aí que o universo trouxe para mim, ainda não trouxe riquezas não, trouxe melhorias, e muita, tá? Vou contar tudinho para vocês. Mas a riqueza, ela tá vindo, eu tenho certeza que ela tá vindo. Mas a maior riqueza que eu adquiri foi o conhecimento. Isso para mim, olha, é maravilhoso, né? Eu comecei a seguir pessoas boas nas redes sociais. Deus mudou a minha história de uma forma tão tremenda. Mas enfim, eu fui lá para debaixo da árvore e comecei a conversar com o universo. Aí toda vez que eu pensava no meu ex, eu sentia saudade, né? Eu gostava daquele filho de Deus, né? Toda vez que eu pensava nele, eu pensava com coisas boas para ele. E aos poucos Deus foi me limpando o meu coração, transformando a minha vida, né? E eu fui morar num local onde Então, eu não me aprofundei diante daquelas... A questão da lei da atração, né? Não me aprofundei. Mas, quando Deus tem um propósito na nossa vida, que eu sei que o propósito que Deus tem na minha vida é um propósito muito grande, Ele age da forma, do jeito que Ele quer. Esse simples fato de eu ter ido lá debaixo da árvore e pedido uma transformação de vida e feito uma vibração diferente, tudo mudou para mim. Gente, eu era daquela igreja que você tem que colocar tudo. Seu carro, sua casa, seu dinheiro, suas finanças, seu cartão de crédito. Enfim, não vou falar o nome, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Porém, eu era dessa igreja e eu não tinha nada, absolutamente nada, né? E eu estava para vender a minha geladeira e colocar no altar. Pensa numa situação. Eu tinha que vender a geladeira e colocar no altar. E eu estava para vender minha geladeira, né? Então, mas, como eu estava assim, pedindo riqueza para o universo, né?
uma cliente que hoje nem costura mais comigo, ela chegou lá na minha casa, no meu apartamento onde eu morava na Praia da Costa, que eu ainda vou falar sobre esse apartamento. Ela chegou lá e viu minha situação e falou sobre a ignorância de nós usarmos a fé de uma maneira errada. E eu estava nessa ignorância ainda, né? Apesar de uma pessoa no Facebook ter me dado as dicas de como o universo trabalhava, eu não aprofundei naquilo. Mas, porém, comecei a vibrar de uma forma diferente e o universo me trouxe ela. E ela me explicou como fazer, né, para usar a lei da atração. E foi uma coisa assim tão mágica na minha vida, né? Eu comecei a visualizar. Gente, eu não tinha R$1 no bolso, nada. Né? Meu padrinho, que já faleceu, ele já foi prefeito aqui de Vila Velha. Meu padrinho, ele alugou meu apartamento. Eu não tinha dinheiro do aluguel, não tinha, tava sem R$1 no bolso. E ele alugou para me pagar 2 meses de aluguel. 2 meses depois, e assim eu fiz. Eu paguei 2 meses depois, 2 meses de aluguel. E ele foi me ajudando, as coisas para mim foram acontecendo. Eu comecei a oferecer serviço de ajuste nas vizinhanças. Trabalhava muito na época. Mas eu comecei a visualizar, eu quero R$1.000, veio R$1.000. Aí eu comecei a visualizar, eu quero 2.000, veio R$2.000. Eu continuei visualizando, eu quero 10.000, veio R$10.000. Aí eu fiz 2 consórcios. Né? Tô com ele na justiça para receber, o outro eu já recebi, né, uma parte, e eu consegui pagar aluguel de casa, aluguel de loja, apartamento, né, aluguel do apartamento, aluguel da casa, da loja, eu consegui pagar, e pagava os 2 consórcios, e eu ia visualizando, eu quero R$20.000, veio R$20.000, eu quero 50.000, veio 50.000, eu quero 100.000, veio 100.000. Eu quero 200.000, veio 200.000. Quando veio os 200.000, acho que minha mente deu um nó. Porque, lógico, depois disso eu já ganhei muito mais dinheiro do que isso, mas não consegui materializar mais do que 200.000, né? Então, esses dias eu conversando com Deus, conversando com o universo, me veio a ideia, eu vou contar para esse povo como que eu cheguei nesses R$200.000? O que eu aprendi até agora em relação a tudo isso foi o seguinte: você faz os exercícios da visualização, da meditação, vai dormir ouvindo a meditação, vai meditando e as coisas vão acontecendo, mas você não precisa ficar presa àquilo, você tem que soltar. Solta, que o universo traz de volta. Né? Terminou. Solta, que o universo traz de volta. E é assim que acontece, gente. Eu fiz várias técnicas de meditação, faço ainda, vou estar contando para vocês devagar, né? Faço várias técnicas de meditação e o segredo do universo é só uma. O universo traz de volta o que você está vibrando. Se você está vibrando na escassez, na falta, no sofrimento, quanto mais sofrimento você vibrar, mais sofrimento vai vir. Quer ver uma coisa que eu já até testei, eu testei mesmo. Determinado dia eu estava com muita dor de cabeça, muita dor. E eu penso numa pessoa que não gosta de se automedicar, tomar remédio, sou eu. Tem gente que deu uma dorzinha no ponta do pé, ela corre pro médico e toma remédio. Eu não, eu sou aquela que aguenta a dor até esquecer que eu tô com dor e a dor foi embora. E nesse dia, aquela dor estava me incomodando muito, 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 muito. Eu entrei pro meu quarto, coloquei as mãos na cabeça e eu comecei a viajar dentro do meu cérebro. Aí eu comecei a viajar e comecei a dançar dentro do cérebro, dançando dentro do cérebro. E dava carinho no meu cérebro, e dava carinho no meu crânio, e dava carinho. Gente, eu saí daquela meditação assim, renovada, sem nenhuma dor. E nem na dor mais eu conseguia pensar, porque eu não tinha mais dor. Então, assim, Deus, quando nos fez a imagem e semelhança dele. Quando tem nesse significado, quanto tem de valor nesse significado? A imagem e semelhança de Deus. Na palavra de Deus está escrito que nós somos feitos,
um pouquinho menor do que Deus. Foi por isso que Jesus disse que se você tiver fé e não duvidar, você pode dizer para o monte, passa daqui para acolá, que assim será feito. Porque, na verdade, a gente é um ser celestial, a gente não é um ser terreno. Nós viemos dos céus, e nós vamos voltar para o céu, né? Moramos numa casa chamada corpo, mas essa casa aqui vai ficar aqui. E como ser celestial que nós somos, nosso dinheiro vem do céu, nossa saúde vem do céu, tudo que é nosso vem do céu, apesar de que Deus, quando criou a terra também, ele deu a terra para os homens e os filhos dos homens. Por isso que os homens e os filhos dos homens estão se matando pela terra. Mas nós não, nós somos cidadãos dos céus e nós vamos morar no céu porque nós somos de lá. Nós estamos passando um tempo aqui. Então, tudo que você quiser, Jesus disse, tudo que você pedir em oração crendo, recebe. Não é aquela oração que você sobe monte, pula, sapateia, dá pirueta no ar, aquela que você acorda de madrugada. Não. Não é essa oração. Porque você já recebeu. Quando Jesus disse, se está consumado, foi para que você tivesse todas as coisas. Antes disso, né? Antes disso, Jesus, Deus, ele nos deu tudo. Porque a gente já estava com ele. Não era só a Santa Trindade, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, era nós também junto com ele. Então, o mesmo poder que Deus tem para te curar, para te dar tudo que você quer, você também tem o poder de materializar. Basta você usar de forma correta a sua mente subconsciente. Né? Usa, visualiza, acredita e solta. Solta que o que você quer vai vir nas suas mãos, tá? Mais uma vez eu quero aqui passar para vocês. Continua assistindo os nossos vídeos, tá? Você que ainda não deu o seu like, deixa o seu like aí, é importante para nós, né? Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva que eu tenho muito conteúdo bom para passar para vocês, gente. É uma experiência vasta, né? E nós juntos, nós vamos conquistar o seu 1000, você que precisa de 1000, você que precisa dos 10, vamos conquistar os seus 10.000, você que precisa de 100.000, a gente vai ajudar você a chegar nos 100.000, tá? A gente vai trazer umas técnicas bem legal nos próximos dias para vocês. Na próxima terça-feira, hoje é terça-feira, que dia que é hoje, não é? 13. É a equipe, tá aqui do lado, sabe? Hoje é 13/1/2026. Hoje é 13/1/2026. Na próxima terça-feira, no mês 1, que eu não sei que dia que é, vai ser quando? Tem que fazer tudo ao vivo e a cores, né? A gente não vai cortar o vídeo, tá? 20. No dia 20. Dia 20 a gente vai gravar um novo vídeo, vou esboçar alguma coisa, vou estudar, vou me preparar bem para vocês. E a gente vai trazer aqui um conteúdo bem assim, né? Aquele que enche o estômago, né? Enche. Não vai te engordar, mas vai saciar, assim, a sua vontade de aprender a mudar de vida, né, gente? Porque, afinal de contas, Deus não criou a gente para viver na escassez, no pouco, na miséria, em área nenhuma. Né? O próprio Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenha abundância. Então, como Deus, que é o nosso Criador, Ele não nos criou para viver numa situação tão difícil assim, por que nós vamos aceitarmos a viver, né? Então, a gente vai usar as armas que Ele nos deu para a gente chegar onde a gente quer. Tá bom, gente? Quero agradecer você que esteve comigo até aqui, até agora, né? Quero agradecer você que está compartilhando esse vídeo. Compartilha também, uma pessoa que está precisando de ouvir o que eu trouxe para você hoje, tá? E quero agradecer você que já se inscreveu e você que deixou o like. E você que fez tudo junto. Até a próxima.